Irmãs e irmãos de Oxalá, saudações, sou o Pai Carlos, dirigente da Tenda Fraterna, Cruzeiro Bendito, e bem-vindos ao nosso canal. Através dele, eu discuto algumas questões concernentes à religião, especialmente aqueles que estão começando agora nessa maravilhosa prática religiosa. Então, se inscrevam, curtam, compartilhem, comentem aqui os vídeos para que nós possamos atingir ainda mais pessoas que estão aí dando os seus passos iniciais dentro da Umbanda. Bom, no vídeo de hoje eu vou fazer uma discussão a respeito de orixás. Já faz um tempo que algumas pessoas estão pedindo para que eu abordasse esse tema com o vídeo, pois ainda existem muitas e muitas dúvidas do que são orixás. Bom, temos que trabalhar com a seguinte concepção. A estrutura de crença dos iorubás, assim como a estrutura de crença dos gregos, assim como a estrutura de crença dos romanos e dos germânicos, era fundamentada em dois princípios básicos: a crença no único Deus, criador e absoluto, e a crença que esse Deus havia aí criado um conjunto de outras divindades para auxiliar e sustentar a criação. Então, os orixás, seguindo essa mesma perspectiva que os demais cultos possuem, também tem como função ajudar na criação e aí sustentá-la conforme determina Olodumare ou Olorum, como querem alguns, certo? Então, quando falamos de orixá, nós falamos de um sistema de crença muito complexo, com uma grande variedade de culto a essas divindades que existia em toda a dimensão da África. Existe o conceito de um deus principal, Olodumare, e que depois ele havia criado os demais orixás, e estavam todos na sua morada celestial. Em determinado momento, muito longe dos nossos conceitos históricos, muito longe de uma cronologia, decidiu que era hora de dar seguimento, sequência para a criação. Para tanto, ele vai pedir para que os orixás viessem até o local onde não tinha nada criado, no caso, a nossa dimensão, e dotando de alguns elementos, eles seriam responsáveis pela criação do mundo. Tudo bem? Quando falamos de orixás, nós temos que pensar no seguinte, que são forças da natureza que foram divinizadas. O que significa isso? Significa que cada elemento da natureza possui, para os iorubás, uma essência divina, e essa essência divina ela tem origem mítica. Por exemplo, a Oxóssi, Orixá Oxóssi é a divindade que reina e controla as matas. Ossan é a divindade que reina e controla as folhas. E assim por diante. Então, quando falamos de orixá, nós falamos aí de um conjunto muito grande de divindades que estavam em algumas regiões da África convivendo de uma forma pacífica, tranquila, e em outras regiões da África sequer sabiam da existência de uns dos outros. Mas o conceito de orixá ele é muito amplo. A sua chegada aqui no Brasil, esse conceito de crença aqui no Brasil, vai ocorrer a partir do século XVI, quando nós temos uma grande imigração forçada de indivíduos que foram escravizados na África e trazidos para cá sob essa condição. Tudo bem? Então, no que nós chamamos de grande diáspora negra, muitos babalorixás, muitos babalaôs foram reduzidos à condição de escravos e foram trazidos para o Brasil. Por consequência disso, o culto também veio junto com os orixás. E uma infinidade grande desses orixás aportou aqui. Contudo, com o passar do tempo e compreendendo que alguns orixás era muito mais fácil de assimilá-los aos santos católicos, alguns foram deixados de lado e outros se tornaram um pouco mais populares. Ao ponto, inclusive, depois de haver cultos específicos aqui no Brasil para estes orixás. Quais são os orixás? Veio para cá Orixá Exu, vamos falar depois. Veio para cá Oxalá, Iemanjá, Ossan, Oxóssi, Ogum, Obaluaê, Xangô e todos os demais que nós já conhecemos aí dentro dos terreiros de Candomblé e dentro dos terreiros de Umbanda. Tá? Outra coisa fundamental que nós não podemos esquecer a respeito dos orixás. Os orixás não possuem uma forma humana, não possuem aquela característica antropomórfica. Ou seja, eles não possuem essa essência física que nós já conhecemos. Essa humanização da sua imagem
ela é fundamentalmente humana, ela é nossa e possui uma forte tradição católica, especialmente o catolicismo popular. Por que isso acontece? Por que os católicos cultuam imagens? Não, católicos não cultuam imagens. Aí é que tá. Lá na Baixa Idade Média, uma boa parcela da população europeia era analfabeta, não sabia ler e escrever. Portanto, eles não tinham acesso à Bíblia. E falar para essas pessoas de santos, de santas, era algo extremamente abstrato, era difícil. Então, eles não conseguiam compreender essa dinâmica do que é divino e transformá-lo no humano para se reconhecer. Pensando nisso, a Igreja Católica vai instituir aí o uso das imagens, que por sua vez também é uma tradição da antiguidade. Gregos faziam, romanos faziam, egípcios faziam, babilônicos faziam. Essa tradição ela foi migrando. Especificamente para a Igreja Católica, o culto, o uso das imagens, perdão, tinha mais uma questão didática do que necessariamente de culto. Para que o fiel ele pudesse observar aquela imagem e saber, nossa, Jesus, nossa, Maria, nossa, São José e assim por diante. Essa ideia migrou do catolicismo para os cultos de orixá. Por quê? Os orixás, eles são cultuados em totens, onde que nós chamamos esses totens de ibás. Contudo, muitos dos senhores de engenho, a própria Igreja Católica, vai proibir o uso e a prática religiosa dos africanos. Ou seja, será muito difícil eles conseguirem realizar a construção, a montagem e a manutenção de um ibá. Por consequência, e burlando a lei, burlando a imposição com uma forma de resistência, esses africanos, esses escravizados, começaram a cultuar os orixás através das imagens dos santos católicos. É nesse momento que Oxalá, por exemplo, se transforma, entre aspas, em Jesus Cristo, que Ogum ele se usa a roupagem de São Jorge. Veja, Oxalá é uma coisa, Jesus é outra. Ogum é uma coisa, São Jorge é outra. Contudo, através daquilo que vamos chamar de sincretismo, que é a associação de alguns elementos comuns, esses orixás começam também a utilizar a roupagem desses santos e vice-versa, viabilizando assim que os africanos pudessem realizar a sua prática religiosa sem que houvesse nenhum tipo de censura por parte tanto dos senhores como da igreja. Por consequência, o uso das imagens dentro dos terreiros, especialmente de Umbanda, acabou se transformando em algo muito comum, em algo muito corriqueiro. Por isso, quando você observa lá um congá, um altar, você vai ver Jesus, você vai ver Nossa Senhora da Conceição, você vai ver Santa Bárbara, porque apesar de haver lá uma rotulagem católica, por trás daquela imagem existe uma grande quantidade de banhos e oferendas que foram realizados em homenagem ao orixá. Contudo, o fato de Santa Bárbara estar lá não desautoriza o culto a Oiá e vice-versa. Pelo contrário, apenas fortalece essa questão. Então, esse culto dos orixás, ele chegou para o Brasil de uma forma forçada, através da grande diáspora. O culto do orixá, ele é bastante flexível, ele é aberto para qualquer pessoa, com exceção de alguns mistérios somente para os iniciados, e se adaptou dessa forma, através do sincretismo, onde os orixás começaram a ser associados aos santos. Tudo bem, gente? Então, tenho em mente o seguinte, o orixá está no Orum, o orixá está lá no que a gente vamos chamar de céu. Para eles poderem vir até o Aie, que é a terra, existe um conjunto grande de ritos e práticas que devem ser seguidas, devem ser realizadas para a sua manifestação. E que práticas são essas? Você pode pensar numa prece, você pode pensar numa oferenda, você pode pensar num ato de bondade. Tudo isso faz com que a nossa ligação entre o nosso plano físico e o plano espiritual se fortaleça, se aproxime. Tudo bem? Olodumare ordenou que Oxalá criasse o mundo. Oxalá, arrogante em si, se recusou a observar o que Exu havia pedido. E Exu atrapalha o processo. Quando Oxalá se embebeda com o vinho da palma, fica a cargo de Odudua a criação do mundo. E essa história eu só vou contar
depois. Isso aí, pessoal. Não se esqueçam de se inscrever, de compartilhar, de comentar. E clica no sininho aí para receber as novas atualizações. Até mais!